E uma pessoa perguntou se nós aqui temos como principal atividade no campo da cura a cura interior, a cura espiritual. Qual é o peso e em que proporção nós teríamos que estar usando práticas terapêuticas materiais e práticas clínicas também materiais? Até nos dedicando bastante a isto, fazendo até pesquisas, experiências, etc. Então, para certas mentes, não fica coerente você estar aqui em função de cura interior e ter até laboratórios montados aqui para fazer medicamentos materiais para casos clínicos. Tem mentes que não conseguem fazer a síntese destas coisas. Uma coisa não precisa excluir a outra, porque há certos tipos de cura interior que não podem acontecer por falta de condições físicas, emocionais ou mentais do indivíduo. Então, a cura espiritual é a base de todo o trabalho e é para isso que nós todos estamos aqui. Agora, quando a cura espiritual não pode estar se desenvolvendo por algum fato, alguma limitação material no indivíduo, então faz parte do nosso trabalho de cura espiritual prover os meios materiais também para aquilo ser removido. Porque nem todos têm um karma que os permita que a cura espiritual e que a cura interior se faça em qualquer circunstância. Pode ser que o karma daqueles corpos ou o karma daquele indivíduo não permita isto. Vamos nos entender. A cura espiritual pode agir em qualquer circunstância. Mesmo que um corpo não seja adequado, mesmo que um corpo não esteja em condições, a cura pode acontecer. Do ponto de vista do poder da cura, pode. Porque a cura não está limitada ao karma. Agora, o indivíduo pode sim estar limitado ao karma. E a cura que não está limitada ao karma não vai romper com esta ordem universal. Então, a cura poderia fazer qualquer coisa, mas perante a ordem kármica, o indivíduo está submetido a esta lei. Então, enquanto o indivíduo está submetido a esta lei, enquanto o próprio indivíduo não vai além desta lei, então a cura deve respeitar esta lei. O indivíduo vai além desta lei kármica quando ele tem fé, por exemplo. Não precisa ele fazer outro corpo para ele, não. Não precisa ele viver de novo. Basta que ele tenha fé. Então, quando perguntavam para os grandes curadores, você pode me curar? Ele respondia, depende de você. Porque ele pode curar, mas depende do paciente, depende do doente, depende do paciente querer ser curado. Não só querer ser curado, mas ter fé que ele vai ser curado. Então, uma limitação, uma doença, uma enfermidade pode estar servindo positivamente no indivíduo, porque pode estar levando o indivíduo a chegar num ponto de ter fé. Levar o indivíduo a chegar num ponto de aprender a lidar com aquilo. Ou a chegar num ponto dele resolver que vai assumir aquilo em benefício do karma planetário. Há muitos seres libertos de karma nesse sentido, há muitos seres que não poderiam ficar doentes dentro de uma certa lei espiritual, mas que o indivíduo assumiu uma parte do karma planetário. Então vocês podem ver até seres muito santos e muito doentes, como o Padre Pio. Só que não é ele o doente. Ele assumiu nos corpos dele parte das doenças da humanidade, para aliviar a humanidade, para ajudar a humanidade a transmutar este karma das doenças. Nós nunca sabemos direito como é o nosso caso, rigorosamente, porque não temos a consciência monádica. E quem sabe disto mesmo é a mônada. Então nós não sabemos direito como é o nosso caso. Então nós teríamos que ter a humildade
de fazer tudo segundo a nossa consciência e segundo os sinais que vamos recebendo. Teríamos que ter esta humildade, sem nos considerarmos totalmente ignorantes e sem nos considerarmos aptos a fazer as coisas à nossa maneira. Isto em qualquer grau evolutivo. Então, nós temos que ser humildes o suficiente para, se for necessário, não fazermos a coisa à nossa maneira e tomarmos todas as medidas, porque pode ser que muitas coisas dependam realmente de nós, dependam da nossa ação e dependam da nossa atitude. Nesse trabalho, que tem diferentes graus, cada terapeuta e cada médico tem um nível de compreensão. E cada paciente tem um nível de compreensão. Então, isto depende do nível de consciência do médico, depende do nível de consciência do paciente, ou dos dois, como este assunto é tratado e como este assunto se desenvolve. É muito bom que a gente tenha estas coisas presentes na nossa consciência, para a nossa consciência ir desenvolvendo e para a nossa consciência ir resolvendo dentro de nós estas coisas, estas dúvidas ou esses assuntos, para a nossa consciência ir colocando certos limites na nossa trajetória, para o nosso karma material ir se abrindo, ir se resolvendo ou ir nos ensinando alguma coisa. Nós teríamos que ter esse assunto presente e sem orgulho, sem temor, sem agitação, sem preocupação. Temos que ter isto presente e ficarmos disponíveis para que em nós possa até acontecer uma experiência, possa até acontecer um estudo. Porque não é só um médico que poderá estar aprendendo com o que se passa com o paciente. E não é só o paciente que está aprendendo com a enfermidade que ele tem. A própria consciência da humanidade está fazendo experiência nos indivíduos. A energia de cura está fazendo experiência em todos nós. A lei evolutiva está desenvolvendo em nós também. Então nós somos, em outras palavras, um laboratório. Nós aqui somos um laboratório. Alguém está aprendendo com o que está acontecendo conosco. Se não somos nós, se não são os nossos médicos, se não são os nossos instrutores, a lei evolutiva, a vida, tudo isso está desenvolvendo com o que acontece conosco. Então nós somos realmente um laboratório. E sendo um laboratório, nós podemos não nos considerar coisas fixas, coisas cristalizadas, coisas imutáveis. E como laboratório, em nós pode acontecer de tudo. Pode acontecer coisas num ritmo natural, como pode acontecer coisas também em outros ritmos. O ritmo natural, o ritmo da evolução natural e os processos naturais acontecem no mental, no emocional, no etérico físico. E do mental para adiante começam processos supranaturais, começa a agir a supranatureza, não a natureza. Nós somos natureza humana aqui em nível de personalidade, mas do nível intuitivo para cima, nós não somos mais natureza humana. Nós somos parte da supranatureza. E a supranatureza tem outras leis. Não são as mesmas leis da natureza material e humana. São outras as leis. Então nós temos que estar com isto tudo presente. Com isto tudo presente, não no sentido de impor alguma coisa na nossa trajetória, mas ter presente no sentido de permitir que qualquer coisa possa acontecer em nós. Porque basta que uma lei da supranatureza penetre no nosso organismo para que aconteçam coisas inesperadas. Então nós temos que estar disponíveis para tudo, mas não no sentido egoísta, disponíveis para que nós sejamos realmente um campo evolutivo, para que a evolução se faça, para que a evolução aconteça e a evolução vá mostrando as novas etapas. Agora, outra pessoa
teve um sonho no qual, nas terras do Sol, havia um ancião, haviam seres mais jovens e havia uma criança. E aquilo fazia crer que aquelas pessoas eram de outras nacionalidades. Então, o ancião, os mais jovens e a criança representam 3 níveis de consciência presentes na Terra do Sol. Um nível mais profundo, que é o ancião, um nível intermediário, que é representado pelos mais jovens, e um nível mais superficial, mais físico, que é representado pela criança. E eles tinham fisionomia de outros países, de outros povos, porque o que se desenvolve nos planos internos da Terra do Sol é uma atividade internacional e planetária, e não regional. E nos cabe ativar aquela área de forma muito inclusiva, muito aberta. E eu estou agora me lembrando que na semana passada eu fui fazer uma visita lá e naquele dia havia 4 nacionalidades presentes e representadas ali entre os hóspedes. Havia poucos hóspedes, mas de nacionalidades diferentes. Então, ali nós temos que ser muito amplos, temos que ser muito abrangentes e não fechados, e não começarmos a restringir as coisas, mas começarmos a abrir para que possa ser manifestada ali realmente uma atividade interna, internacional, uma atividade interna de almas que eventualmente pertencem a diferentes grupos de almas. Agora, a outra pessoa que está fazendo também perguntas a respeito das terras do Sol e as terras da Irmandade, pergunta como podemos ajudar nestes locais, como podemos fazer para que isto se implante livremente e quais são as coisas que devem ser implantadas lá. O tipo de vida que deve acontecer nestas áreas vai depender da nossa transformação. Então, se nós entrássemos lá assim como somos, nós iríamos construir uma outra área igual às outras. Iríamos fazer uma vida como vínhamos fazendo. Então, é mais 2 fazendas e não nada de especial. Agora, se nós nos transformamos continuamente, se nós realmente nos entregamos à transformação, é segundo a nossa transformação que vai acontecer a vida lá. Se nós formos para lá sem nos transformar, vamos viver lá o que vivemos em qualquer lugar. Agora, se nós começarmos a nos transformar, se nós assumirmos a nossa transformação, é com base na nossa transformação que vai surgir a vida lá. E uma pessoa está pedindo que a gente explique como é que se implanta o novo código genético, o GNA. O novo código genético é implantado na consciência, não é implantado fisicamente. Porque o novo código genético é aquele que vai levar o homem a se desmaterializar, a se tornar sutil. Então, o GNA não é uma coisa que a gente encontra no laboratório, mas está na consciência do homem. Porque o homem deve ir se desmaterializando. E uma pessoa pergunta, de que forma nós podemos nos proteger do plano astral e das suas forças involutivas? É colocando a mente em assuntos elevados, é tendo a mente elevada. É nós não estarmos concentrados, não estarmos focalizando os níveis emocionais e os níveis mentais concretos, mas estarmos com a consciência elevada e com a mente em assuntos que não sejam do plano astral terrestre. E como podemos cumprir aquilo que nos comprometemos a realizar antes de encarnar? Porque foi dito numa partilha um fato muito conhecido,
que nós nos comprometemos e programamos fazer muitas coisas durante a encarnação, mas depois mudamos de rota e não se cumpre a maior parte do que se propôs vir fazer aqui. Então, como podemos conscientizar aquilo que nós viemos fazer e como podemos saber que compromisso nós tomamos? Quem toma este compromisso é a alma, é o eu superior. E quando o eu superior encarna, ele encarna numa personalidade, ele encarna numa mente, num corpo astral e num corpo físico etérico. Então, esta alma, este eu superior, pode saber muito bem o que ele veio fazer. Mas às vezes, durante a formação, durante o crescimento, durante a educação que se dá para esses corpos nossos, e nós todos sabemos que tipo de educação recebemos, não é? Uma educação materialista, e isto sempre nos puxando para fora. Nós não temos no planeta Terra uma educação que leve as crianças para dentro, tudo os puxa para fora. Então, quando o indivíduo se encontra numa idade que deveria se recordar o que ele veio fazer, ele não se lembra mais, porque ele foi todo puxado para fora desde que nasceu. Então ele vai perdendo o contato com esta memória dele, ele vai perdendo a lembrança deste compromisso. Nenhum de nós sabe conscientemente o que se comprometeu a vir fazer aqui, mas todos nós nos lembramos que desde pequenininho os pais começam a dizer para a gente o que nós temos que ser e como devemos nos encaminhar e o que devemos fazer. E tudo o que nos fazem fazer é o que todo mundo faz. Não há ser humano que resista a isso e muito raramente nós conseguimos manter a memória do que realmente viemos fazer. Porque desde que os nossos ouvidos começam a escutar, ficam escutando orientações materialistas e daí isto é um passo para a gente esquecer realmente o que veio fazer. Então, quando nós sabemos que podemos ter algum compromisso com a vida e que não nos lembramos qual é, e que entramos numa vida na qual nos colocaram, um pouco assim artificialmente, nós podemos, no momento em que conscientizamos isto, pedir continuamente ao eu interno, pedir continuamente aqueles níveis, núcleos nossos internos que conduzam os nossos passos. Então, nós pedimos continuamente à nossa alma, continuamente ao nosso ser interior, que sabem o que nós viemos fazer, que esses núcleos conduzam os nossos passos. E, a qualquer altura da encarnação que a gente faça este pedido, nós começaremos a ser atendidos de diferentes formas, esclarecidos a respeito do que viemos fazer. Aqui tem duas perguntas sobre crianças. Uma pessoa tem uma filha de 1 ano e 7 meses, que até hoje nunca comeu carne, mas agora está manifestando vontade de usar este alimento. Devo continuar direcionando isto ou é melhor deixá-la livre? Bem, isto depende de muitas coisas, depende da criança. Depende também se na casa outras pessoas comem carne. Porque se há uma casa de vegetarianos, então naturalmente esta criança está inserida nessa família e ela entra no ritmo da família. E aí a pessoa não tem que se perguntar nada. Se há uma família vegetariana e algum nasce ali, aquele nasceu para estar entre os vegetarianos. A não ser que o corpo dê sinais em contrário, aí tem-se que abrir uma exceção. Mas se a família não é vegetariana, é muito difícil impor a uma recém-chegada sem saber se ela comia carne nas vidas anteriores. Porque se uma criança nas vidas anteriores já era vegetariana, então ela pode ser vegetariana desde o princípio, não precisa nem dar leite para a criança. Ela pode tomar outros líquidos. Se ela já era vegetariana, nem leite materno ela deve tomar.
para não voltar à vibração animal. Mas aí tem outros tipos de líquidos que se pode dar para a criança. Agora, como vai se saber se a criança já era vegetariana? Então aqui precisa ter cuidado, precisa ter cautela, pedir sinais internos, quem sabe se vem sonhos esclarecedores para dar estes sinais. Os corpos físicos e os corpos astrais são formados também por átomos que não são parte do átomo permanente. O átomo permanente os atrai do reservatório geral e esses corpos se formam. Então, às vezes, a criança vem de uma vida anterior vegetariana, mas ela pode, neste momento, ter encarnado em corpos com átomos mais grosseiros. Então, aí é preciso cuidado, precisa um acompanhamento, porque senão o leite materno ou outro tipo de leite pode fazer falta. Então tudo isto precisa muito cuidado, muito discernimento e nada de fanatismo. Precisa observar, porque aí vai se mudando o procedimento conforme o que se vai observando. Agora, a pessoa pergunta se deve continuar direcionando esta alimentação ou se é melhor deixar a criança livre. Bem, aqui uma pessoa de 1 ano e 7 meses que está procurando carne, parece que tem que atendê-la dentro de certos limites e ver o que acontece. Mas isto precisa ser observado diretamente. Este assunto do vegetarianismo e da carne, isto é muito mais sério do que parece. Porque enquanto as pessoas comerem carne de animais, haverá guerra no planeta. As guerras estão diretamente ligadas a isto. Porque o fato da humanidade assassinar animais, isto ela se assassina mutuamente através das guerras para pagar isto. Enquanto se comer carne de animais, vai haver guerras. A não ser que haja uma mudança total nas leis do planeta, o que é possível, porque o reino animal neste momento está se preparando para dar passos muito significativos e o reino humano também. Então isso que nós conhecemos hoje como reino humano e como reino animal, num próximo ciclo pode estar completamente diferente. Mas isto não deixa de ser uma questão atual para nós todos. E aqui a outra pergunta é a respeito de uma criança que desde que nasceu mora em apartamento e fica numa sala com a televisão ligada várias horas por dia. E que tipo de malefício ela pode ter? Isto é imprevisível e depende da criança. Se for uma criança mais sensível, ela está recebendo estas ondas maléficas no corpo etérico. Então, pode estar se desvitalizando. Pode estar recebendo uma energia etérica que não seria muito adequada. Agora, se ela for menos sensível etericamente, o malefício pode ser menor. Agora, esta criança com uma televisão ligada o tempo todo em casa, imagine o que esta criança vai ser quando estiver mais adulta ou mais madura. Porque esta televisão é uma verdadeira escola daquilo que não deve ser. E não é só o conteúdo da televisão, são as ondas também que a televisão emite. Porque aquilo tudo que aparece no vídeo emite ondas, e estas ondas são cancerígenas. Uma pessoa está perguntando a respeito de uso de crematório. Isto é, os pais já são bem idosos e não estão familiarizados com esta ideia. E o filho gostaria de ser cremado. Existe um livro de Carol Parrish que traz algumas observações sobre este assunto. E lá ela diz que renunciou a cremar uma pessoa
que tinha pedido para ser cremada, para não abalar psicologicamente aqueles que eram coligados com a pessoa e que não queriam saber de cremação. Então, em função de quem vai ficar muito abalado com isto, ela resolveu não cremar. Então, aqui precisa ver o grau de relação que existe entre esse filho e esses pais, e precisa ver também o estado emocional desses pais, que se já são idosos, é bom que sejam preservados de certas contrariedades. Agora esta mesma pessoa pergunta qual é o prazo a ser respeitado para fazer uma cremação. Isto depende do grau de desapego da pessoa que está desencarnando. Se é uma pessoa desapegada da matéria, se é uma pessoa desapegada de pessoas, de fatos, se é uma pessoa desapegada, pode se cremar muito antes. Agora, se é uma pessoa normal ou uma pessoa apegada, então deve-se esperar um pouco mais do que se esperaria para um funeral comum. Isto para aguardar que o etérico se desprenda mais do corpo. Porque num funeral comum, nem sempre o etérico está completamente fora e distante. Mas ali, no sepultamento, o etérico continua se desprendendo tranquilamente, não sente nenhuma reação. Num sepultamento, o etérico vai se desprendendo normalmente. Agora, numa cremação, o etérico, se estiver presente, ele é expulso. Porque com o fogo, com a vibração do fogo, então o etérico tem a sensação de ter sido expulso. Por isso é que tem que se esperar um pouco mais, para que isso se desprenda completamente. E para que isto fique a uma certa distância do corpo. Mas isto, repito, depende do grau de apego que a pessoa tinha para com as coisas materiais e com a vida terrestre. Agora, quando se fala que na cremação o etérico é expulso, se está falando com isso uma coisa muito positiva, porque isto representa uma liberação para o etérico. O etérico não pode sair de repente, numa morte natural. Ele não pode sair de repente, ele tem que ir se desprendendo aos poucos. Enquanto ele não está completamente desprendido, enquanto ele não sai completamente, os corpos sutis não podem evoluir do lado de lá. Então, é preciso que o etérico se desprenda completamente. E a cremação é um auxílio, porque a cremação expulsa o etérico, então minutos depois ele já está livre para seguir o seu percurso. Sem a cremação, o desprendimento é mais lento e não só. O etérico pode até prolongar esse desprendimento, porque o etérico está muito coligado com o físico, e aí o físico já está entrando em decomposição e o etérico ainda está ali. Então, isto é uma questão de educação das pessoas, é uma questão de preparação psicológica das pessoas e uma questão de higiene, tanto de higiene etérica como de higiene para o planeta também. Porque cada cadáver que vai se decompondo nas terras do planeta é mais infecção, é mais matéria decomposta para contaminar o planeta. Ao passo que a cremação é muito mais higiênico para o planeta. E uma pessoa sonhou com vários instrumentos de sopro, como flautas em horizontal, flautas em vertical, e essas flautas tocavam sozinhas, sem que ninguém as soprasse. Então, o que este sonho quer me dizer? Este sonho quer dizer que você deve se afinar para começar a soar a sua nota. A flauta é o instrumento que mais representa a nossa verdadeira nota. A nossa verdadeira nota, a nossa nota mais pura, materialmente falando, é a nossa voz. Então, não há nada de mais puro e de mais parecido com a nossa nota do que a nossa própria voz.
Então, quando nós estamos usando um instrumento, nós estamos sempre acrescentando alguma coisa ou deformando a nossa nota. Então, se eu toco um instrumento, eu estou emitindo uma determinada nota, mas aquela não é a minha nota. Aquilo é a expressão do instrumento também. Agora, entre os instrumentos, a flauta é aquele que mais se aproxima da nota de quem está tocando. Por isso é que foi apresentada a flauta. Então, se a gente sonha com estas flautas, quer dizer afine-se para tocar a sua nota. E uma pessoa pergunta: qual dos nossos corpos é aquele que faz silêncio? E se o silêncio é constante em nosso interior? Se nós não temos um silêncio interior já preparado, isto é, se no nosso interior, se a nossa alma não está em silêncio, não há como fazer silêncio aqui fora com nenhum corpo. Mas, quando há um silêncio interno e os nossos corpos contatam este silêncio interno, então a mente começa a silenciar, o emocional começa a silenciar e o etérico físico acompanha esta harmonia. O etérico físico passa a falar e passa a fazer aqueles ruídos que são os necessários, nada mais além do que necessário. Então, tanto a mente, quanto o emocional, quanto o etérico físico vão fazendo silêncio, vão se harmonizando à medida que o silêncio interior vai chegando até eles, à medida que o silêncio interior vai se expandindo. Mas a origem do silêncio é dentro de nós. E nós vamos fazendo contato com aqueles níveis de silêncio. Há pessoas que têm mais facilidade de fazer o silêncio físico, porque fazer silêncio físico é muito simples, é só não abrir a boca, mas a mente pode estar muito agitada e o emocional também. Então, o silêncio é considerado quando ele está nos três corpos, quando os três corpos estão refletindo esta situação de harmonia interna. Vocês têm algumas perguntas sobre esses assuntos que nós tratamos esses dias? Pois não. Qual é o papel da caridade no plano evolutivo? A caridade é algo que nós temos que alcançar. Caridade é algo que nós temos que atingir. Temos que nos tornar caridade. E isto é saber tratar o outro, é saber compreender o outro, saber ajudar o outro, saber estar com o outro na correta dimensão, na correta proporção e na correta intensidade. É uma escola de caridade esta. Pois não. O primeiro raio não é conhecido na Terra de uma forma pura, porque na Terra todos os raios saem do segundo. Nós não conhecemos nenhum raio diretamente. Todos os raios saem do segundo aqui na Terra. Então nós não conhecemos o primeiro raio diretamente. Nós conhecemos o primeiro raio através do segundo. Então já é um primeiro raio filtrado. Todo raio que sai de um outro é um sub-raio. Então nós temos o segundo raio na Terra e todos os outros são sub-raios do segundo. Nenhum raio é aqui puro, direto. O planeta não suportaria. É o segundo, com o seu amor-sabedoria cósmico, que consegue receber, filtrar e adaptar isto tudo para nós. O segundo raio. E por isso que o amor é tão importante na Terra. O amor aqui é a base de tudo. Tudo aqui passa pelo amor. Não tem nada neste planeta que não passe pelo amor para chegar aqui. Embora não seja muito conhecido nem praticado, todos sabem que o amor
é muito básico aqui na Terra, porque este é o segundo raio através do qual tudo passa para chegar aqui. E, portanto, nada aqui pode ser feito sem amor. Nada aqui existe sem amor. Tudo que existe aqui tem amor, tem a ver com amor. E nós precisamos aprender a ver este planeta. Pois não. Como se chega ao auto-perdão para entrar na cura da verdadeira? A perdoar a si próprio? Eu acho que a única forma de nós nos perdoarmos é nós estarmos praticando uma coisa diferente daquilo. Se nós não estamos ainda no caminho oposto, nós não temos energia para nos perdoar. Nós só vamos encontrar energia para nos perdoar quando realmente nós estivermos indo na direção contrária àquilo que fizemos. Enquanto nós estivermos ainda comprometidos com aquilo que fizemos, nós não encontramos a energia do perdão. Mais alguma coisa? Pois não? Como é que nós fazemos para amar? Bom, você tem que descobrir a forma de você amar. O fato do amor não ser muito praticado, o fato do amor não ser reconhecido como poderia ser, isto não deve impedir que você dê vazão a esta energia, que você deixe passar através de você esta energia. Você vê que de vez em quando surge um ser de amor e você vê o quanto isso transforma o mundo. Um só transforma o mundo.